Bom, pessoal, agora é minha vez. Eu vou endereçar nesse momento e até trazendo a motivação da gente ter criado o Cannabis Thinking foi por conta de, sei lá, centenas de mensagens que nós recebemos nesses últimos tempos, anos, de pessoas interessadas em entrar no setor, empreender no setor, né? Mandando currículos e como é que eu faço? Então, esse é o propósito. Lembrando que hoje à tarde nós vamos mudar a configuração do cenário aqui. Então, isso vai virar um grande palco de workshop, as mesas vão ser organizadas. Daqui o pessoal da Nomad que vai conduzir uma sessão de Design Thinking, porque a ideia é a gente transformar, a gente agora vai falar de inovação e empreendedorismo. Bom, eu, Emílio, sou um empreendedor que toma risco desde assim, desse tamanho assim. Eu sou um empreendedor da velha guarda. 1995, primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso, a internet era uma carroça, não sei quem se lembra. Você dava um clique, aí você ia no banheiro, voltava, a página ainda estava descendo, não é isso? Então, tinha um navegador esquisito, chamava Netscape, não sei se se lembram disso. Então, eu sou fundador de uma startup, a primeira startup da incubadora, olha as palavras, startup incubadora da PUC do Rio de Janeiro, ok? Que tem mais ou menos uns 25 anos, ela é contemporânea aqui da USP e da primeira geração de incubadoras no país. Não existia isso. E nós criamos uma empresa para fazer algo extremamente inovador naquela época. A empresa chamava-se EduWeb, Edu Educação Web, porque a web tinha acabado de nascer, para fazer uma inovação, que era um curso online. Então, assim, pensa nisso, há 25 anos atrás, você fazer um curso rodando na internet era uma inovação incrível. Hoje é algo trivial, a gente está fazendo aqui curso online, o mais conhecido hoje como e-learning, né? A gente está fazendo e-learning aqui, não sei se a gente está fazendo live, mas se estiver fazendo live é uma forma de estar fazendo transmissão síncrono de conhecimento e educação através da internet. Nós fizemos isso nessa época, fomos pioneiros, isso me dá um déjà vu, porque agora a gente está vendo uma nova indústria crescer, uma nova indústria surgir, então é bacana quando isso acontece. Nós tivemos essa experiência, e 12 anos depois, nós fizemos uma fusão com um grupo de investimentos, na época chamado BR Investimentos, que, por coincidência, tinha como o líder o Paulo Guedes, que hoje é ministro. Fizemos uma fusão que foi criada a Ferolab, que hoje potencialmente é a maior empresa de educação corporativa no Brasil. Essa empresa já passou por mais uns 2 rounds de investimento. Essa foto fez 10 anos agora, eu todo feliz ali, né? Porque esse é o momento da glória do empreendedor, né? Quando você começa e você consegue, enfim, criar valor para si mesmo. Essa é a trajetória do empreendedor, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do dia hoje. Bom, aí eu vendi a minha participação e fui morar no Canadá. E fui morar numa região que é considerada o Silicon Valley dos canadenses, fica ali em Waterloo, pertinho de Toronto, ok? E comecei a ficar encrencado com essa palavrinha, ecossistema. E é uma das palavras mais usadas, repetidas hoje na área do empreendedorismo, ecossistema. Quando você pensa em ecossistema na natureza, é fácil, né? A flora, são os bichos, as árvores. Mas no mundo dos negócios, enfim, que é isso? Que diacho é esse? E por que a gente fala que existem ecossistemas desenvolvidos de inovação ao redor do mundo? Aí eu fui para um ecossistema que vocês já devem ter ouvido falar, que é a região ali de Boston, que tem ali Harvard, tem o MIT. Eu fui fazer uma imersão num programa do MIT que reunia cidades que tinham ecossistemas inovadores ao redor do mundo. Eu fui representando o time do Rio de Janeiro, mas tinha Londres, tinha Valência, tinham vários times. E a gente falou, bom, o MIT simplifica a guerra, né? Porque essa é a representação gráfica de um ecossistema de inovação. Ou seja, necessariamente, em qualquer lugar do mundo, você tem uma universidade ou várias atreladas. Você pode falar de Silicon Valley, vem Stanford. Você fala de Israel, você tem N. Então, para citar algumas aqui, né, Steven? Você fala de, enfim, a universidade, o meio acadêmico. Governo, óbvio, todos os ecossistemas mais conhecidos no mundo teve um push, e tem um push. Então, quando a gente fala hoje de
no Brasil de economizar na ciência. Isso preocupa bastante, porque é o tipo da contribuição que tem que vir do governo, deve vir do governo. Você tem o corporate, não tem como. As grandes empresas hoje, qualquer uma, de qualquer setor, tá, impulsionam qualquer setor que seja. Tá? Capital de risco, vou passar a bola para o Diogo um pouquinho mais lá na frente, vai falar disso, não vou nem perder tempo. E você tem os empreendedores. Então, empreendedorismo, para mim, é um estilo de vida. É algo assim. Eu tive duas ou três passagens no corporativo. Eu fui executivo de multinacional 2 vezes. Eu tenho prazo de validade nesse papel. O empreendedor é aquele cara que é inquieto, é aquele cara que quer criar o seu negócio, é aquele cara que desobedece, é aquele cara que quer fazer acontecer, que não faz. Ele não espera, ele faz. Tá? Eu sou esse tipo de cara. E tem muito empreendedor fera aqui que a gente vai criar nessa geração aqui, dentro do setor de cannabis. Pode te antecipar isso, não vou dar o spoiler não do meu final, mas eu vou dar um pupurri do que vai acontecer nesse mesmo lugar aqui na próxima terça-feira. Bom, aí a gente pegou a ideia do MIT e inovou. Pô, em vez de um pentágono, vamos fazer um hexágono. Qual é a grande diferença, Emílio? Olha as associações ali. Então, assim, o MIT, levando em consideração o papel fundamental que tem no Brasil histórico das associações. Então, a Green Hub é isso aqui, é quem está no meio, e nós criamos aí o Triple C, também é uma criação, nem bati com você, inventei de qualquer hora dessa. A conexão e a convergência foram contribuições ali dos nossos parceiros da Float, e uma palavrinha mágica sem a qual nenhum ecossistema no mundo, e nós brasileiros somos muito ruins com a palavra colaboração. Muito ruins com essa palavra, tá? Qualquer conversa no Brasil tem uma cultura de vamos conversar sobre negócio. Não, primeiro vamos assinar um NDA, entendeu? E a gente tem quantos NDAs a gente tem lá na gaveta, Marcelo? E as pessoas não colaboram. E esses 2 dias, hoje e terça-feira, nós nos orgulhamos muito do seguinte: todos os vértices, os elos desse hexágono estão aqui no Cívico entre esses 2 dias. Todos, tá? Então, assim, isso a nossa ação sendo colocada em prática. A associação tem lá o Cassiano, não vou dar os nomes aqui, mas eu já falei do investidor, empreendedor tem aos montes e por aí vai. Governo saiu o Fernando Henrique e segue o jogo. Bom, aí eu voltei para a PUC, que é a minha base. Eu sou um filho da PUC raiz. Meu pai é fundador da informática da PUC. Meu pai é o professor mais antigo da Universidade da PUC do Rio, está com 77 anos, continua vivo e fazendo orientação de pós-graduação, de mestrado e doutorado na área de software, que é uma área que loucamente troca todo dia. E fala assim: professor Lucena, como é que o senhor consegue ficar tão updated, tão na vanguarda de uma coisa que troca todo dia? Ele fala: é fácil, eu trabalho com a juventude, eu me retroalimento dos meus alunos, da garotada. Isso, para mim, também é um mantra assim, de levar. Hoje a gente faz isso o dia todo dia. Voltamos para dentro do laboratório de engenharia de software, que é a nossa casa. Hoje tem lá algumas empresas importantes patrocinando esse laboratório. Por exemplo, a Apple, onde a gente tem um programa de uma fábrica de desenvolvimento de aplicativos. Quem estiver no Rio de Janeiro me manda, a gente tem o maior orgulho de apresentar. Bom, e aí aconteceu a palavra mágica de novo: colaboração. E dentro de uma universidade, isso é muito difícil, né? Cada um no seu grupo ali, cada um no seu quadrado, mas por algum milagre, nesse tempo, a medicina, nós da informática e o design resolvemos trabalhar juntos. Isso foi uma explosão do ponto de vista na área da saúde. Foi quando eu migrei efetivamente da área de educação para a área da saúde. Isso tem mais ou menos uns 5, 6 anos. Tá? E o nosso primeiro empresa que impulsionou isso foi a Perinatal. A Perinatal aqui em São Paulo, ela é do mesmo grupo da Promatre, e nós fizemos uma sessão idêntica à que vai ocorrer hoje aqui à tarde, ok? E foi assim, explosivo o que aconteceu de inovação a partir desse movimento. Muito bem,
Isso chama-se Open Innovation. Vocês já devem ter ouvido falar isso muitas vezes. Ou seja, o setor corporativo já entendeu que para você praticar inovação, tem 2 caminhos. Número 1, ou você vai numa universidade, tá? E você, num centro de inovação, dentro do meio acadêmico, Stanford, um exemplo clássico de onde isso ocorre com excelência, e você faz a coisa acontecer, ou você chama o pessoal de empreendedorismo com a cabeça fresca, com as startups, que vai chegar lá desprovido de qualquer preconceito anterior do que estava sendo dito, não vai estar preocupado em dar uma opinião porque o chefe pode achar que aquilo não sei o que, e a coisa vem acontecendo dessa maneira. Ou seja, boa notícia para quem está empreendendo no Brasil, iniciando agora. Isso não tinha na minha época lá atrás. Todas as grandes organizações, eu posso citar que em São Paulo tem o Cubo, do Itaú, a gente tem o Einstein com o Eretz Bio aqui em São Paulo, a gente tem o Open Door com a Redditor lá no Rio de Janeiro, e tantos outros. Tá? É um movimento que bola de neve. Chama-se Open Innovation. Mas só que assim, isso também é mantra. Ideia, a gente tem todo santo dia, me liga alguém e fala que tem uma ideia brilhante para virar o mundo. Agora, da ideia a fazer acontecer, isso que é o que faz a diferença entre um criador e um empreendedor. Tá? O empreendedor, ele leva aquela ideia para o próximo passo. E a gente criou lá internamente também, dentro dessas coisas assim, papo de tomar cerveja, um conceito que é da ideia ao IPO. O IPO é o ponto futuro, não sei se todo mundo sabe o que é o IPO, é o Public Offer, aquele dia que bate aquela foto bonita, você está lá na Bolsa de Valores abrindo capital, né? Então, assim, começa ali, na universidade, tipicamente, vem um paper, ali é tese de mestrado, doutorado, você tem pencas, né, que ficam ali na prateleira e que podiam se tornar inovações. Isso o projeto. A Green Hub faz isso aqui, ó. Esse é o propósito, para a coisa acontecer. Bom, então, agora, a partir de agora, para não ficar na teoria da minha conversa, eu vou dar alguns exemplos, tá, já reta final da minha apresentação, para servir de inspiração para vocês na parte da tarde, tá legal? Então, vamos lá. Esse é um projeto que a gente desenvolveu lá na PUC, chamado Epilep, e aqui, para quem tem dúvida da nova geração do empoderamento das mulheres, não resta dúvida. São 3 programadoras e uma designer do nosso projeto lá da PUC que criaram um aplicativo junto e assessorado pela Margarete e pelo Mark, que são pais da Sofia, que são um dos atores que estão lá no filme legal. O que acontecia? Qual era o problema? E aí uma outra dica que eu dou. Toda inovação, tipicamente, deriva de um problema. Você está resolvendo um problema, certo? Qual era o problema? O problema deles é que as mães fazem o acompanhamento das crises dos filhos dessa maneira aqui, ó. Fazem na mão, cola na geladeira, e esse é o acompanhamento existente ou até então. O que a gente fez? Uau! Inovação! Criamos um aplicativo. Né? Criamos um aplicativo chamado Epilep. E por que essa minha brincadeira do UAU? Porque às vezes a gente fica pensando, quando fala em inovação, naquela inovação disruptiva eureka, né? Que muda o mundo. Essa aí é 0,01%, né, Luciana? Todo o resto da inovação é tipicamente algo incremental. A gente melhorando, né? Fazendo melhor, né? Coisas que já existem. Então a gente criou um aplicativo, né, onde os pais pudessem não só inserir as suas crises, né, mas de uma forma controlada, mas mais do que isso, que pudessem ter dados e relatórios estatísticos para compartilhar com seus médicos. Então, um exemplo que sirva aí de inspiração para a parte da tarde. Segundo exemplo, é a nossa primeira investida da Green Hub, que é o SEC, já foi colocada aqui, que nasceu lá em Santo André, na própria clínica do Dr. Pedro. Né? O primeiro SEC era a própria clínica do Dr. Pedro. O SEC é nosso braço da organização Green Hub de clínicas e educação. Tá? Então, a gente inaugura se tudo correr bem, certinho na obra, agora em maio, aqui em São Paulo, o SEC. Já temos no Rio. Possibilidade de expansão aí para outros lugares. Alô, Paraíba, se tiver interessado, vamos conversar. A gente vai expandir. A ideia é que a gente tenha SECs ao redor de todo o território nacional e, por que não, daqui a pouco fora daqui.
Não só no sentido de ter um atendimento qualificado, tá? Mas que a gente precisa criar uma nova geração de médicos que sintam segurança em prescrever. Um dado que eu não sei se ficou na fala do Dr. Pedro. Cerca de 1.000 médicos hoje no Brasil prescrevem. 1.000. Sabe qual é? Quem sabe a população de médicos no Brasil? Quantos médicos tem no Brasil? 466 mil. Eu ia falar 500 mil, tá? Era o meu número mágico, mas arredondando. É isso. É um dos países que mais tem médico no mundo, é o Brasil. Só que 1.000 prescrevendo apenas. Então, assim, a gente tem um gap educacional aí, que é um desafio gigantesco, tá? E o SEC entra nesse sentido. Só que a gente começou a perceber que não é só uma clínica com uma educação, a gente está criando um sistema. O sistema SEC. Quer dizer, que acompanha toda a jornada do paciente, do momento que ele toma a decisão de ir numa clínica até o momento depois do pós-acompanhamento. Então, segundo exemplo aqui para a turma que vai criar à tarde. Bom, aí a gente resolveu, né, fazer uma chamada de startups, a gente abriu essa chamada em dezembro, mas na verdade essa chamada ela só veio para, né, porque a gente já vinha conversando com então centenas de projetos, startups há algum tempo. Fato é que agora, bom, esses são os temas, a gente abriu a chamada, foi em dezembro, então a gente procurou, assim, a dimensão, é tão bacana o mercado de cannabis medicinal, mas isso aqui dá uma dimensão da possibilidade de assuntos relacionados, tá? E detalhe, ninguém vai fazer isso aqui sozinho, tá? Então, cabeça de Lego. Acha uma solução para um determinado problema, se posicione e seja melhor naquilo, tá? E daqui a pouco vem alguém, vai colar, e daqui a pouco esse Lego vai crescendo. E, para encerrar minha fala, e eu não vou dar spoiler, que eu combinei com nossos apoiadores e patrocinadores, mas o pretexto aqui é só dizer o seguinte, terça-feira agora, aqui mesmo, a partir das 6, nós vamos apresentar 15 startups, tá? Eu não vou falar, só vou dar um pupurri para encerrar e apresentar o Marcelo logo na sequência. Mas vamos lá, SEC eu já falei, 2 startups do Rio, a Remedin, bacana isso, porque elas fizeram juntas a inscrição. Então, elas vão trazer uma solução para a integração do médico, paciência e farmácia. Quando você fala farmácia, que é o que vem pelo Brasil, o que é farmácia? Farmácia é varejo. Então, quem é bom em varejo tem uma oportunidade aí gigante pela frente a seu caminho. Internet Banking, lá de Campina Grande de novo também, quer dizer, um sistema voltado para pagamento para dentro dessa cadeia. Tria, uma outra investida lá nossa. Dados de saúde, dados. Vocês devem ter ouvido falar nisso, né? Dados é petróleo, dados. Toda vez que você tem um aplicativo, a beleza não está no aplicativo. A beleza está nos dados que estão sendo alimentados através daquele aplicativo. Outra dica, tá? Dados. Toda uma parte, Stevens, aí de ciência, de biologia, né? Enfim, vem muito cara bom. Marketplace, outra palavra aí que para se pensar e deixar na cabeça. Controle de estoque, linha de produção de medicamentos, cannabis industrial. Essa aqui eu acho bacana, deixei as duas por último propósito. Essa é uma empresa austríaca que tem uma coleção de moda toda voltada para o segmento usando só hemp. Tá chegando aí para o Brasil, vem com tudo. Também não vou falar mais do que isso. E, terminando, last but not least aqui, um projeto educacional que é da onde a gente veio, da onde eu comecei a minha trajetória como empreendedor, e deixando essa palavrinha que eu acho que educação e empreendedorismo são as duas palavras talvez mais transformadoras no meu modo de ver para um país como o nosso. Então, essa era a minha apresentação. Obrigado. Senão não...